Big Buraco é o segundo álbum de Jadsa em carreira solo e mostra o esforço da cantora em ampliar os próprios horizontes. Mirando na canção popular, o disco gravado em 7 dias, quase de improviso, conta com a coprodução de Antônio Neves e aproxima ainda mais a artista da música brasileira. Para mergulhar no processo de composição do material, eu recebo a cantora baiana em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e hoje eu recebo ela de volta aqui, Jadsa. Seja muito bem-vinda! E aí, Kleber, e aí, galera? Tô felizona, hein? Que bom! Bora! Ô Jadsa, eu queria começar te parabenizando por esse disco maravilhoso. É sempre muito prazeroso ouvir artistas que a gente gosta lançando coisas boas, e esse disco tá bom demais. E queria trazer um fato curioso aqui, que lá em 2021, quando você lançou O Olho de Vidro, a gente ficou tão obcecado pelo disco que a gente falou assim, a gente precisa criar um podcast paralelo só para conversar com a Jadsa sobre esse disco. Então você é meio que a nossa madrinha aqui do Por Trás do Disco, então para mim é sempre muito bom ter você de volta aqui com a gente. Ai, que demais, eu que agradeço. Tô feliz também com a recepção da galera, né? E com esse seu retorno, fico mais feliz ainda que o Big Buraco vem aí com tudo, né? Já vamos falar de Big Buraco, então queria começar justamente com esse título aí, essa combinação de palavras em inglês e português que se repete ao longo do disco, mas principalmente como esse Big Buraco representa para você a ideia desse segundo álbum. O nome, ele foi pensado para chamar a atenção mesmo, né? Acho que é uma coisa que a gente lá da Bahia fala muito. Pô, aquele cara é big, aquela mana é big, sabe? Então tem uma coisa, assim, de frequência de escuta, né, da palavra. E o buraco é porque eu queria que fosse essa coisa mesmo de ser profundo, né? De falar com uma profundidade a mais, né? E essa ideia do disco surgiu ali em 2023, com um convite de Alexandre Matias para fazer um mês, ficar em cartaz um mês no Centro da Terra, com um espetáculo novo, e a cada segunda-feira ser mais uma novidade, né? Cada segunda-feira ser alguma coisa nova, assim. E aí me veio na cabeça, né, o nome Big Buraco, e tudo dentro dele, assim, né? Tudo que eu queria dentro dele. Só para dar um contexto, o Centro da Terra é praticamente um buraco, assim, é uma casa de shows que a gente comenta sempre aqui, e você desce, assim, para você ter acesso a ela, né? Isso, exatamente. Aí eu cavei um buraco no centro da Terra. Perfeito, perfeito. O álbum foi gravado em 7 dias, quase como no improviso ali. Tem produção sua em parceria com o Antônio Neves, que já é um dos caras que mais trabalha na música brasileira recente, está sempre envolvido com alguém aí. Eu queria que você contasse um pouco mais como foi essa aproximação com ele, como que foi a construção desse repertório e montar isso em estúdio em um intervalo de tempo muito curto também, né? Total. O lance das minhas produções e, enfim, eu me direciono na minha obra e me relaciono mais até com a pós-produção do que na captação. Mas nesse caso do Big Buraco foi muito sentido esse processo da captação dos instrumentos, né? Do que a gente estava sentindo ali também, né? Eu e todos os outros músicos. E nesse caso foi uma escolha que levou até essa estética assim, sonora também, né? Uma escolha minha com o Antônio. Então a gente resolveu gravar pelo menos a base das músicas, tudo assim de voz também, nesses 7 dias, né? Eu conheci Antônio, primeiro foi pela referência de discos, né? A gente lançou os primeiros discos em 2021 e com capas preto e branco. Verdade. E tinha uma coisa também meio subversiva, assim, né? Do tempo, do que fala, então... de outras linguagens, né, em roupagens para samba com rock, sabe? Eu acho que tinha uma parada misturada ali que a gente se identificou, assim. Então, esse foi o primeiro momento que a gente se viu. E depois disso, eu fui fazer um show na Áudio Rebel, no Rio de Janeiro. E eu falei, poxa, eu tenho que chamar Antônio, assim. Aí eu chamei, fiz o convite, ele topou, queria tocar o show inteiro. Eu falei, vamos tocar. Que legal. E sem ensaio deu certo. Aí pronto, chamei pro Koala e deu certo de novo. Eu falei, esse brother vai estar comigo, velho. Ele tem um pensamento muito rápido, sabe? Não sei, é criativo demais, assim. A gente conversa muito bem, se dá muito bem. Então foi assim que eu acabei convidando o Antônio pra produzir comigo esse disco, né? Perfeito.
texto de apresentação do disco, você menciona que você queria uma cor específica para esse álbum. Você cita Elis Regina de 71, música brasileira dos anos 2000, os scratches da década de 1990. Eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre esse universo criativo do disco, que ainda traz essa ideia de mergulhar na canção popular, é das marcas desse álbum. Queria que onde que você estava mirando quando você falou, vou me aprofundar nesse big buraco aí? Primeiro, eu gosto muito de fazer o que eu estou sentindo e o que eu estou escutando naquele momento, né? Esse retrato nas músicas faz parte do meu estudo, né? Da minha pesquisa. E de 2023 até o momento que o disco começou a ser gravado, né? Que foi em janeiro de 2024, eu estava escutando muito Elis Regina, um disco de 71 dela, que eu piro, tem 3 composições de Gilberto Gil, sabe? Ela é muito intensa nesse disco. E esse disco tem uma delicadeza e uma simplicidade na formação de banda que é incrível, assim, é meio que tudo tá ali, sabe? Na bateria, nas teclas, na voz, algumas têm uma mini percussão, assim, mas é muito bateria e violão. E esse disco me marcou muito ali no início de 2023. E junto dele, eu estava escutando um disco chamado Flying Away, de uma banda Smoke City, e a cantora, a intérprete é Nina Miranda. E é muito legal esse disco porque mistura muitas línguas, né? O inglês, o português, o francês, intenções de voz diferentes, tem os scratches, tem o orgânico, percussão com eletrônico. Então tem uma coisa também muito profunda, mas de outro lado, né? Feito de uma outra maneira. Então, para mim, essas duas referências, tem outras, né? Mas essas duas referências me marcou muito, assim. Eu pensei em ser múltiplo, né? Um ser múltiplo, né? Também no Big Buraco. E colocar nele coisas que estão acontecendo no momento, mas essas referências também, né? E de tentar sintetizar tanta informação num disco só, né? Acho que ele acabou se tornando esse mar de referências, né? Esse retrato do que está acontecendo agora, assim. Olhando pro Olho de Vidro e pro Big Buraco, o que você percebe como a principal diferença entre esses dois discos? Tanto no processo de composição, criação, quanto do repertório, sei lá. Kleber. O Olho de Vidro, ele foi feito numa minúcia, assim, sabe? Teve muito tempo para estudar o que é que cabia nele, para colocar o que é que não tinha, para tirar o que já tinha demais. Então, o Olho de Vidro, ele teve um tempo para ser maturado, né? Eu acho que ele saiu já defumado, né? Pra galera. E o Big Buraco não, ele teve pouco tempo para essa maturação, para esse, como é que fala, entendimento mesmo, assim, de um mergulho em cada canção, apesar de ser muito profundo, né? Eu acho que essa é a maior diferença do Olho de Vidro para o Big Buraco, que foi o tempo de feitura dos dois discos. E falando de som também, eu acho que tem o Big Buraco tem uma coisa profunda, mas na simplicidade, assim. O Olho de Vidro, ele já tá dentro, meio que, tipo assim, ele busca referências dentro de uma referência já meio lado B, assim, né, da história. Então, o Olho de Vidro me parece ser mais imerso em outras vidas, outras histórias, né? O Big Buraco não, é a minha, né? Tá imerso no meu. Perfeito, bom demais. This episode brought to you by MGM Plus. From executive producer Stephen King and an executive producer of Frog comes The Institute, a chilling new original series from MGM Plus. Kidnapped and trapped in a sinister facility, gifted teen Luke Ellis must join other children to fight for their survival. Starring Emmy Award winner Mary Louise Parker, Ben Barnes, and introducing Joe Freeman. The Institute, premiering July 13th on MGM Plus.
Bora então para as canções desse disco, que ele abre com Big Bang, né? Essa música que os versos tratam sobre destino, intuição, tratam sobre liberdade. Parece tanto uma explosão cósmica quanto uma explosão de você mesmo aqui dentro desse disco. E eu queria entender se essa música ela nasceu como um manifesto ou ela ganhou esse lugar com o tempo ali ao longo da produção. Eu acho que nem é um manifesto, eu acho que é uma confissão, né, Big Bang. É algo que eu desejo, é uma confissão, é alguma coisa muito íntima, assim, que todo mundo vê, né, todo mundo enxerga também essa necessidade, essas coisas que eu falo, né, nessa música, mas que nem todo mundo fala, né, e que consegue falar, mas que existe, está aí, ela apareceu para mim como uma confissão. Perfeito. E essa letra, ela veio durante o processo de construção do disco? Como é que foi? Você já tinha ela há mais tempo? Porque várias canções dentro desse álbum, você foi resgatando, principalmente do Veracruz Island, que é o disco que você lançou ano passado com Taxidermia, né? Então, todas as músicas para o disco já existiam, né? Até nesse processo que eu comecei a fazer lá no Centro da Terra, que a gente conversou no início, essas músicas já existiam, né? Eu só coloquei nessa roupagem no Big Buraco. Então, Big Bang já existia. E tem uma curiosidade na gravação do disco, no estúdio, né? A gente foi gravando na ordem. Então já existia uma ordem para o disco, uma possível ordem para o disco. Algumas coisinhas no meio do disco mudaram, assim, mas a gente foi gravando tudo na ordem, desde as guias. Que legal, que legal. Muito raro isso, porque normalmente vai montando ali, né? Bom, vamos lá, vamos pra tremedeira. E aqui, Jadson, eu preciso confessar que eu poderia passar horas ouvindo você falar sobre penugem de umbu, perfume de goiaba. Você cria esse corpo feminino afrotropical, sinestésico. Me lembrou muito o que você fez lá em Mangostão, do disco anterior. Eu vejo quase como uma continuação aqui. E, de novo, ela é uma música que você soltou no Veracruz Island do ano passado. E ela vem completamente diferente, tanto que eu tive que ler comparar para entender que eram canções diferentes, porque você muda totalmente a estrutura dela aqui. Até apagou da minha mente assim que você fez o Taxidermia, para mim agora essa é a versão definitiva. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa letra que é mágica pra gente, o que essa música representa para você também. Ai, que massa. Tremedeira, ela realmente é completamente diferente, né, no Big Buraco da versão do Taxidermia. Isso é proposital, assim, porque eu queria muito que tivesse várias... Eu quero ainda que ela tenha muitos outros formatos, né? E a música, ela fala sobre isso, sobre formas e formatos e cheiros e gostos, né? Te remete a algumas palavras de frutas, né? Nomes de frutas que tem na música, remete ao cheiro, automaticamente, o gosto, né? Então, outra curiosidade dessa faixa é que eu me apresento. Então, eu vou me apresentando e eu fui me descrevendo nesse lugar mais sensitivo, né? Que você escutando, você consegue, ou lendo, você consegue, pelo menos, chegar próximo desse corpo, né? Não é você cantando pra alguém, é sobre você essa. É sobre mim. Legal. Tremedeira. Legal. Muito bom. Vamos avançando aqui então, porque quando eu li o texto que a Francine manda ali pra gente, apresentando o disco, daí fala assim, já agora mergulha na canção popular, eu falei, duvido, não porque você seja algo complexo demais, você é sempre muito acessível, muito direta naquilo que você compõe, mas eu nunca tinha essa visão de você como uma artista popular. E aí a gente chega em Sol na Pele e eu fiquei completamente hipnotizado, até fui olhar no Spotify hoje, ela já tá com uma da mais tocada ali, eu vejo muitos amigos compartilhando. Tem essa atmosfera que grita Bahia, você faz acenos para Caetano Veloso, faz acenos para o Olodum ali também, tem essa levada meio afoxé, eu fecho o olho e imagino, sei lá, uma Daniela Mercury cantando isso num trio elétrico. Queria que você contasse mais sobre essa canção, que fica com uma sensação de que tem uma musa inspiradora aí por trás. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa faixa, que é uma delícia pra gente. Massa, eu adoro Sol na Pele. Ela veio como um presente, assim, é a minha primeira parceria com o Antônio, e foi doido, porque foi um pouco antes do disco. Tá aí uma música que a letra existiu depois
do processo, do começo do disco, né, do Big Buraco. Que o que é que aconteceu? Antônio já tinha esse arranjo todo, essa base toda. É uma parada diferente, assim, um pouquinho. E ele já gravou essa música instrumental. E ele me mandou, ele tocando, se eu não me engano, foi violão, alguma coisa assim. Ou foi piano. Ai, gente, sou péssima. E aí ele falou, bota uma letra aí. Eu falei, beleza. E aí eu tentei, não rolou. Chegou um domingo, assim, eu tava arrumando minha casa, assim. Falei, velho, subi na ladeira, eu vou... Aí veio, baixou, assim, desceu toda. E eu mostrei pra ele e falou, tá pronta. Ela é sobre isso, assim, essa sensação, o sol batendo na pele, ela tem uma coisa sensitiva mesmo. Ela é bem já descritiva, existe né? som. Ela tem, Muito. tipo, ser visual, assim, todo, né? Muito. E eu queria que o som chegasse nesse lugar visual também, né? Então, ela já começa meio... uma coisa meio refrescante, assim, né? Tem um negócio de um mar, uma praia. Poxa, eu sinto que tem algumas músicas inspiradoras para essa faixa, assim. Mas eu acho que Preta Gil foi uma pessoa que eu me espelhei, assim, para essa canção, sabe? Aquela Nossa, música é a cara Cidade dela. de Fogo. É a cara dela Que isso. vai, que lugar vou te encontrar de novo. Pra Fazer sinais de fogo. Então, é bem essa viagem, assim, sabe? Sol na pele. Tem uma alma ali meio Preta Gil, meio Rio Bahia, né? Mesmo. Total. Muito bom. Seguindo aqui nessa toada romântica, que o disco é bem romântico, assim, até tipo, em relação ao primeiro, a gente chega em Mel na Boca. É uma faixa bem curtinha, pra mim ela é quase um interlúdio ali pro Big Love, meio com haikai sensorial ali, tem essas coisas muito bonitas do disco todo, e aqui tem uma coisa que realça muito nesse álbum, que é a construção e a escolha das palavras. Como é bom ouvir uma palavra beiço jogada assim numa canção. Conta mais pra gente essa música, assim. A gente vai falar mais do Mil Sensations daqui a pouco, que tem outras palavras que gritam forte assim, mas principalmente sobre Mel na Boca. Queria que você detalhasse ela, por favor. Ai, que massa. Eu sempre relaciono alguma coisa da minha obra com Caetano Veloso. E Mel na Boca, pra mim, parece quase uma releitura, de certa maneira, desse Caetano dos anos 80, sabe? Araçá Azul, uma coisa meio nesse lugar, assim. Mel na Boca, ela já tem um tempo que eu fiz, e até eu fiquei um pouco na dúvida se eu chamava ela de Mel na Boca ou de beiço untado de mel, como uma palavra só, uma nova Entendi. palavra, né? Que é essa coisa do lábio molhado de mel, o lábio ainda com aquele resquício do mel, né, da seiva, de um sabor de... E aí eu fiquei pensando um pouco nesse contexto do amor enquanto uma experiência, né, uma outra experiência, não só sentir o coração bater e a pupila dilatar, mas esses sabores, o que é que remete a esse amor, né? E Mel na Boca sim, é um interlúdio, mas, poxa, eu acho interessante deixar uns tesouros no meio do disco, que aí você não escuta essa música sabendo que ela é uma vinheta. Você vai escutar ela e quando termina foi muito rápido e você quer mais, quer de novo, quer esse mel de novo. E é só quando termina que você se toca aquela... Opa, ela tá abrindo passagem pra isso aqui, né? Isso, total, com certeza. Mas tem uma coisa meio Anga Dias, meio Cuba, assim. Tem um lance nela... não sei, latino mesmo, né? Então, Mel na Boca, ela chega aí para fazer essa passagem dessas sensações externas para o interno, né? Que ela abre para Big Love. E vamos lá então, porque Big Love é uma parceria sua com a Maíra Morena, brinca com essa questão do idioma, traz o Big, que você já falou que é essa coisa muito presente na Bahia, tem o elemento do scratch delicioso, esse cheirinho de trip hop dos anos 90 ali. E aí eu queria te perguntar, o que esse Big no amor pra você? Ele é intensidade, ele é risco, é transcendência? O que você estava tentando elaborar nessa letra em específico aqui? Essa letra, eu sinto que eu escrevi meus desejos, né, e o que eu sou internamente, né. Eu já tinha descrito ali
tremedeira ao meu corpo, né? E sabores e cheiros. Tudo que a gente pode tocar, né? Em tremedeira. E Big Love agora são coisas que a gente pode sentir. E que eu posso dizer, porque sou eu falando de mim, né? Esse Big dentro desse Big Love é isso, sou eu, sabe? É tipo assim, o Big, de certa maneira, no disco, sou eu, né? Tipo, tem uma energia meio assim, sou eu, então eu tô ali, sempre mostrando que é grande, que as coisas são grandes, que tem um tamanho muito grande, porque eu não posso desenhar para você ver, eu não posso te mostrar porque não tem alcance, né, físico, mas tá em outro lugar. Então, em Big Love eu falo desses desejos e, não sei, sensações, coisas de dentro, sabe? Esse daí eu me espelhei muito no Alfagama Petizado de Carlinhos Brown. Maravilhoso. É incrível. Muito ele é bom. muito romântico nesse muito. disco, ele é um romance puro, assim. E aí eu fiquei pensando, velho, poxa, Big Love é muito essa vibe aqui, sabe? Essa coisa azul, sabe? Confortável, gostosa, não sei. Mas tem muito disso, assim, desse lugar da fala, do desejo, né? Novamente, uma confissão, né? E aí a gente sai desse momento de romantismo bastante explícito e chega numa canção que é bem contrastante, ela é mais densa, lírica e musicalmente. Você também já havia apresentado no Veracruz Island, que é o No Pain. Você brinca com essa coisa desse conceito quase vulgarizado do No Pain, No Gain, que virou esse universo de academia já há décadas aqui, mas ela traz alguns elementos lindíssimos, como os metais do Antônio aqui, que ficam bem destacados, mas no fundo ela é meio que um mantra, assim, né? Um mantra de cura de alguma forma. E aí eu queria entender de você, quando que você mais precisou repetir para si mesma Be Alive and Breathe, Jadsa? Todo dia. Falei, gente, se eu repito para mim, tem gente que talvez não consiga repetir para si mesmo, né? Às vezes é bom escutar isso de outra pessoa, né? Que saber que outra pessoa passa também por essa ansiedade, por esse momento, por esse lugar, né? Da dor, não sei. Mas é muito doido porque todo mundo que escuta No Pain acha que eu falo No Pain, no Gain. Mas só é que eu falo game, No né? Rain. Ah, no rain. É. Mas tem uma parte que você fala no game também, não tem? Sem jogo. Tem. No pain, no pain, no pain, no rain. No shame, no shame, no shame, no gain. Get out, run away. So far, far away. Mas eu curti fazer muito ela nessa versão, e essa versão é a original dela, assim, né? Quando ela chegou pra mim, que eu também baixei ela, fiz o download, assim, foi louco, veio com melodia, com as frases todas, o inglês e o português junto. E fui tocar no violão, ela já veio dessa maneira, né, acompanhando a voz, assim. Só que a gente estava na reta final do Veracruz Island, do Taxidermia, e Chico Correia ainda não tinha entrado, e tem que ter Chico Correia, entendeu? Não tem como não ter, ele tem que aparecer. E aí ele mandou uma base para mim, que foi exatamente essa base que a galera escuta, né, que a gente escuta. O tempo dela foi exatamente aquele, e eu encaixei a música certinho, daquele jeito. Tipo, o jeito que ela veio, eu encaixei, entendeu? Não teve muito assim, vou estudar, vou tentar encaixar ela, sabe? E no Big Buraco, ela vem bem densa, né? Num lugar muito mais da fala também, do sentimento, assim. Então, No Pain tá aí para dar uma baixada de bola e talvez para mudar a frequência, começar a mudar essa frequência do disco, né? Ela divide, ela tá bem no meio, né? O disco tem 12 faixas, é quase o início do lado B ali, né? Ela finaliza do lado A. Perfeito. E aí a gente chega numa das minhas favoritas, que é Mil Sensations. E aí eu tava no Pop Load, tava esperando pra você começar a tocar. A Fran, que é sua assessora que tá aqui ouvindo a gente, parou do lado. A gente começou a trocar uma ideia. Eu falei, estou viciado em Mil Sensations. Ela falou, é minha favorita também. E aí, de novo, eu lembrei que ela já tinha... Você apresenta no Veracruz Island, totalmente diferente. Outra faixa apagou da minha mente, assim, de novo. Mas a coisa que eu mais gostei
É porque quando a gente canta sobre amor, normalmente a gente acaba indo para um ponto da gente é a vítima, a gente que sofre, a gente que tá ali, ai meu Deus, me fui abandonado. E você inverte aqui, porque você tem essa coisa da indulgência, de saber onde você tá se metendo e se arrepender. Por favor, conta mais sobre essa música aqui, que é aquele momento que você tá no sábado à noite bêbado, mandando mensagem pra aquela pessoa que você não fala, oi, sumido, e aí no domingo de manhã você olha e fala, puta merda, marquei o encontro com esse filho da puta agora. Ah, muito bom, muito bom. Poxa, meu Sensations tem essa energia mesmo do, já deu, sabe? Não quero mais não, tô em outra, já fiz tudo, você já me deu tudo que você tinha, né, pra dar e tal. E é a minha segunda parceria com Maíra Morena. A primeira foi Big Love e New Sensations agora. Isso é muito legal, assim, porque tem essa relação também com as músicas, né? O grande amor, né? Esse big amor. E o New Sensations, tipo assim, que aí tanta coisa acontece na cabeça da pessoa que eu acho que a melhor coisa é você deixar ir, ser livre, né? Se deixar sentir na coisa, né? E se não tá afim também de passar para a próxima. Nessa versão do Big Buraco foi interessante de como eu escrevo o título dela, né? Porque tem a versão Mil Sensations do Veracruz e a versão de lá eu canto com Bruno Berli. E fica esse duo, né? Tipo, essa coisa meio até não vai embora, já tá tarde, meu Deus, pegada. Sabe? Vá, mas não vá, né? Fica uma coisa meio assim, uma paixão ali. Esse não, eu queria que fosse mais tipo assim, galera, já foi, esquece tudo e vamos começar de novo, sabe? E aí a gente resolveu escrever com o numeral 1000, né? 1000 Sensations para dar essa sensação. Eu acho que já chega essa sensação na escrita, assim, tipo, pô, um número aqui, que loucura, velho. Tem sabe? Um limite, tipo, né? Exato, acabou. Perfeito. E aí, saindo ela é perfeita, nossa, muito boa. E aí, saindo, a gente chega em Big Mama, 8ª faixa. Ela traz essa coisa da ancestralidade feminina ali por meio de frutas, plantas nativas. Ela é meio que um canto para uma entidade materna, mas também pode ser a mãe natureza, quanto essa figura concreta ali. A letra fica meio ambígua. E quem é essa Jussara que você canta? É a planta? É a mãe? É o orixá? São todas elas? Como que é essa canção aí? Big Mama, ela surgiu em 2018, quando eu vim para cá, para São Paulo, em abril de 2018. Eu comecei a enxergar essa minha cidade, né, Salvador e a Bahia em si, como uma coisa maior do que tudo, né? E com uma saudade imensa. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu tenho saudade da Bahia, né? E principalmente as frutas, minha gente. Poxa, comer fruta, sabe? Tipo, aqui pra mim foi um baque, assim, em São Paulo. Tem, mas até o sabor das frutas é muito diferente, coisa. O cheiro é diferente, a frequência delas em casa é diferente, né? Eu falo isso quando eu compro galinha caipira aqui, eu falo assim, isso não é galinha caipira, não tem gosto de interior, é outra pegada, sabe? Velho, mesma onda, ovo, não é comida, assim, não acho que é a primeira coisa. É muito diferente do interior pra cá, assim, tem, mas não é a mesma coisa. Oxe, é isso mesmo, sacou? A farinha é diferente. Aí eu falei, velho, o que é que lá tem demais e que aqui não tem? E que é assim, tipo assim, não tem como... eu vou buscar uma aqui, vou comprar uma. Não tem. É minha mãe. Uhum. Jussara, essa Jussara que eu falo é a minha mãe, Jussara Castro, né? Que mora em Salvador e é minha melhor amiga, é minha amigaça, sabe? Tipo, a gente... lá em Salvador a gente conversa o dia inteiro, todo dia, a gente não sai da cozinha junto, tudo mais. E em 2018 foi o que eu mais senti falta, para além da comida, das frutas e cheiros, né? Foi a minha mãe. Então eu fiz essa música para ela, assim, e para todas essas entidades, né? Mães que existem por aí, que, enfim, é sagrado e que não dá para se ter a mesma coisa, né? Em outro lugar, assim, enfim. Big Mama é para minha mãe e para a Bahia, de certa maneira. O disco tem vários acenos para vários estilos. Aí a gente chega em Your Sunshine, a gente cai num dub. É uma composição do próprio Antônio Neves ali. Mais uma vez,
a canção inverte esse clichê romântico de, abre aspas, ser o sol de alguém, e aí você trata sobre essa solidez, né? Você até canta I Wanna Be Your Rock. E aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa faixa ali, e principalmente se você já sentiu que esperavam de você um sol quando você queria ser pedra, Jades. Esse é o lado B do disco, né? Então acho que a gente começa a inverter um pouco o dia e colocar a noite, né? A gente começa a inverter um pouco esses sentimentos e o raso e o fundo. Tem um pouco disso, assim, né? E Your Sunshine, eu escutei, é uma composição de Antônio Neves, e eu escutei a versão dele, que é um rockzão mesmo, assim. I don't wanna be your sunshine. É bem rock. Rock ali, sei lá, anos 70, assim. E eu falei, velho, eu escuto essa música, mas eu escuto ela numa densidade tão outra, né? Que o único ritmo que conseguiria descrever um pouco sobre essa densidade, essa profundidade da música é reggae. É o reggae. Porque essa coisa, né? Ela tem um tempo, mas ela flutua por uns segundos, assim, né? Então, acho que o reggae, ele trouxe essa coisa da leveza também que a música precisa ter, mas da profundidade que ela tem, que é em outro lugar, né? Eu falo sobre esse lugar da mãe e da distância, né? E dos amores, e já tá tarde, né? No lado B, que eu precisava também ser um pouco mais pé no chão, assim, ser um pouco mais firme. E aí eu vi o potencial de Your Sunshine ser um reggae, e que reggae é matriz também, né? Tô falando novamente aí de mãe, assim, né? Essa coisa da firmeza, de você estar longe da sua matriz também, né? Então, acho que é meio celebrando novamente essa energia de mãe, essa energia de amor maior, né? E sabendo fazer agora, sabendo estar um pouco mais pé no chão. Perfeito. Avançando aqui, a gente chega em um choro, lá atrás essa questão da espiritualidade por meio da água, da ancestralidade. O disco fala muito sobre você e aqui a gente brinca muito com essa coisa do ir e do voltar da onda, que você trata bastante na letra. Por favor, detalha mais pra gente essa canção, que também é muito bonita e vai pra uma outra direção em relação ao que a gente vê no começo do disco, né? Sim, eu acho que o choro é a mais diferente que tem. Para mim, para Antônio, nela não cabia baixo, nela não cabia bateria, nela não cabia muitos instrumentos, né? Flugelhorn, saxofone, a gente achou tudo muito forte. E o que sempre coube nela eram as percussões e o riff de guitarra. E aí a gente meio que começou fazendo ela nesse lugar das percussões, né? E eu gravei todos os violões, guitarra, tudo mais, porque ela é uma música para a entidade Oxum e para a entidade Iemanjá, né? Então eu falo sobre essa força da água, novamente, essas matriarcas, né? Tipo, essa energia. E também faço uma brincadeira que Jussara Marçal gravou essa música, né? E lançou no EP Deb, que foi o EP que ela lançou pós-disco, pós-Delta Estácio Blues, né? Aí ela lançou um choro, fez a versão dela, e como o nome da minha mãe é Jussara, e tem essa energia de mãe, e o nome de Jussara é Jussara com C cedilha, de minha mãe também, eu falei, velho, eu vou fazer essa brincadeira, porque a galera sempre vai achar que Jussara que eu tô falando é Jussara Marçal, pra quem conhece, né, pra quem escutou, e eu acho que tem essa brincadeira, assim, também, né, Jussara tem muito essa energia para mim de amor maior, né? Uma pessoa que eu me espelho também. Então, um choro tá aí para fazer a gente chorar mesmo, a gente retornar um pouco, a gente ficar um pouco mais leve, sem muitos elementos, sem muita, sei lá, sem muita energia de outras coisas estranhas, né? Acho que a força da água, ela renova, assim. E essa música, ela traz muito isso, assim, essa energia que te faz bem, sabe? Perfeito. E já que falamos de Jussara, a gente chega em samba para Jussara, inclusive, a canção seguinte, após um choro aqui. Tem essa questão desse chamado, tem essa questão da citação, ela vem como uma entidade em alguns momentos, você fala assim, manda ela descer. Por favor, detalha mais essa que é a penúltima faixa do disco aí pra gente. Ai, que massa, velho, eu tô amando que você tá
Tá sacando várias coisinhas assim, tô amando. Eu amo, eu fui tentando desvendar assim, porque você vai lançando umas palavras, daí eu falo, o que ela quis dizer com isso? Eu tenho que perguntar ali pra ela. Ah, é muito massa, muito massa. Essa música eu fiz em 2016 com a minha mãe, Jussara, e ela me ajudou a fazer esse refrão. Bota o pandeiro pra nananana, manda ele descer, nananana. E aí ela me ajudou a fazer esse refrão assim. Por que você não chama esses instrumentos, né? Essa coisa que faz o samba, né? Porque eu queria fazer muito um samba, porque também acredito que o samba é raiz, é matriz, é a base de muita coisa, junto ali com o reggae, né? E tem novamente, trazer essa energia da minha mãe, da matriz, e fazer esse link, né, também com o samba, né? No final de tudo vira um samba, né? No fim das coisas, né? Eu queria que o disco ele terminasse muito mais feliz do que triste. E eu acho que é pra gente celebrar, né? Então, Samba pra Jussara manda realmente essa entidade samba e mãe baixar, né? Descer logo pra gente terminar, né? Pra gente descer esse buraco aqui, pra gente continuar nesse buraco, né? Só que agora felizes. Você fala que você queria encerrar o disco de uma maneira feliz, mas na minha interpretação, Big Buraco, que é justamente a canção escolhida para o encerramento, ela leva o disco para uma outra direção, ela é quase política em alguns momentos, né? Ela tem essa questão da repetição do Big, que, mais uma vez, marca o disco, mas que me lembra muito Elis Regina lá no Águas de Março, quando ela vai repetindo, vai brincando com essas palavras aqui. E eu queria entender por que encerrar o disco que fala sobre amor com essa canção que é justamente mais urbana, mais documental em alguns aspectos, quase crítica. Você fala Big Susto, Big Fuzil, Big Brasil, Big Rombo. Esse é o Big Buraco. Muito massa que você citou Elis, né? Água de Março. Foi a primeira música que eu aprendi a cantar. Cantava essa música com minha irmã, aí ela fazia é pau, eu é pedra, fim, caminho, resto, pequenininha. E assim, eu fiz essa música num período muito difícil, né? Um período global muito difícil, que foi a pandemia. E acho que tudo escancarou, né? Acho que muita coisa escancarou, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Dizendo da cultura, de política, de coisas pessoais, né? Relações pessoais, amores e tudo mais. Eu acho que ao mesmo tempo que se fechou, escancarou. E eu sinto que o Big Buraco, ele faz essa brincadeira com o trágico, né? Tipo, com o real e trágico. E eu queria que fosse uma música que não necessariamente fizesse as pessoas ficarem refletindo sobre esse Big Rombo e tal, mas que as pessoas dançassem, acima de tudo, né? Em cima desse assunto tão sério, assim, né? Para aquele momento que afeta a gente até hoje, né? Eu sinto que o Big Buraco realmente existe, a gente tá nele, né? De alguma maneira, assim. Então, acho que o Big Buraco faz um pouco dessa brincadeira aí com o que estava um retrato do que estava acontecendo, mas com a realidade sendo trágica, uma tragédia cômica, assim, né? Perfeito. Jadsa, para encerrar aqui o nosso papo, das 12 canções desse disco, se você pudesse escolher apenas uma, pode ser a sua favorita do momento, a canção que sintetiza o disco, a canção que você acha que o ouvinte tem que parar para escutar, qual que seria essa faixa? Ai, gente, poxa. Pro momento, vem duas na minha cabeça, posso falar? Uma só. Ou uma só? Bota Sol na Pele. Acho que Sol na Pele você consegue escutar em qualquer lugar. É uma música que fica na cabeça, você quer escutar de novo. É bom demais. Sol na Pele é bom. Perfeito. Jadsa, muito, muito obrigado. É sempre bom ouvir você falar, detalhar seus trabalhos aí. Quem quiser só acompanhar em todas as redes sociais, jogou Jadsa, ali é o primeiro resultado que aparece. Tá nas plataformas de streaming. Big Buraco, disco lançado pelo selo Risco aí, coprodução da Jadsa com Antônio Neves. 12 musiquinhas aí. Só tacar o play e mergulhar nesse Big Buraco, né? Jadsa, muito obrigado mais uma vez, viu?
Vambora, tô muito feliz. É pena que é rápido, né? Rapidinho. Mas agradeço demais, obrigada. Obrigada mesmo, foi bom. O Por Trás do Disco é o projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado e exclusivo para assinantes, além de participar das gravações ao vivo. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar meu site musicainstantanea.com.br e lá você pode ler a crítica que eu fiz sobre o novo álbum da Jades. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.